Olá a todos, me chamo Paulo Maron, sou urologista, estou aqui com o Dr. José Vettorazzo, também urologista. Nós somos do IURO, Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Estamos no centro cirúrgico, acabamos de realizar uma cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, a prostatectomia radical. A cirurgia foi muito bem sucedida, o paciente agora está na recuperação da anestesia. Estávamos conversando a respeito de um assunto muito interessante do ponto de vista do diagnóstico do câncer de próstata e dos pacientes então que são operados. Existe um assunto sobre o upgrade de biópsia. O que é upgrade? Basicamente, quando você tem uma biópsia que mostrava um nível e o resultado final na cirurgia mostra outro nível. E isso, na nossa prática, é algo que não é tão incomum, né, Zé? E a gente nesse vídeo vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto e explicar para vocês por que existe essa variabilidade, muitas vezes, de uma biópsia para um resultado final da peça cirúrgica. Então, Zé, comece falando um pouquinho das diferenças de uma biópsia de próstata e por que isso acontece. Paulo, lembrando que a biópsia de próstata é o exame que confirma a presença de um câncer de próstata. Então, embora a gente tenha às vezes alteração no toque retal, elevações do exame do PSA, a gente sempre tem a confirmação do câncer somente após uma biópsia que mostra ali a presença dessa doença na próstata. E a biópsia é a retirada de pequenos fragmentos de próstata, que é feito na grande maioria das vezes com a ajuda de um aparelho de ultrassom para mostrar ali para o médico que está fazendo o exame as áreas da próstata para que esses fragmentos sejam retirados e isso vá para um médico patologista, que é o médico responsável por olhar esses pequenos pedacinhos de próstata no microscópio e entender se aquelas células que ele está vendo ali representam ou não a presença de um câncer. Então, muitas vezes, quando a gente fala, quer dizer em torno de até 30%, né, dos casos dos pacientes operados com câncer de próstata, a gente pode ter uma variação do resultado final de que tipo de câncer era aquele. Por exemplo, o paciente foi para a cirurgia com o diagnóstico de um câncer de próstata Gleason 7, né, o ISUP2 na classificação mais atual, e aí após a cirurgia ele vem com um resultado lá de um Gleason 7, mas da classificação 4+3, que já muda o estágio de doença. Então, 30% das vezes a gente pode ver essa alteração do padrão de tumor, do tipo de tumor, para um nível superior, um nível um pouco mais agressivo, digamos assim. E muita coisa interfere nisso, né? Por exemplo, o médico patologista que está fazendo o exame, às vezes a primeira biópsia foi feita por um colega que não está muito habituado ali a avaliar esses exames de biópsia prostática e o resultado final do produto da cirurgia, né, da próstata que foi retirada, foi analisado por um patologista com mais experiência, que analisando aquelas alterações celulares já entendeu que aquilo ali era um outro grau diferente do começo. Outra coisa que pode interferir também é a qualidade da biópsia, então o tamanho dos fragmentos, a área que foram retirados aqueles fragmentos, se essa biópsia foi orientada ou não por uma ressonância magnética, que a gente sabe que a ressonância hoje é um exame de imagem que traz muita informação. Eu te digo que é o melhor exame de imagem, né, para avaliação de áreas da próstata onde a gente tem suspeita da presença de câncer. Então a gente sabe que as biópsias pós a realização de uma ressonância tendem a ter um diagnóstico de doença mais agressiva. Então, às vezes, o paciente faz uma biópsia sem a ressonância, a gente vê isso ainda com alguma frequência, principalmente em áreas onde a saúde tem um acesso um pouco mais difícil, e aí após a cirurgia a gente descobre que tinha um foco de doença mais agressiva. Então, esses são aí alguns dos fatores que podem influenciar no resultado da biópsia de próstata e fazer com que haja essa diferença entre a biópsia inicial, que trouxe o diagnóstico da doença, e o resultado pós-cirurgia do tratamento do câncer. Lembrando que no passado recente não mudava a conduta saber se tinha uma biópsia com nível 1 ou 3. Na verdade, o que importava era ter o diagnóstico de câncer de próstata. Hoje a gente sabe que a gente precisa ter mais dados, então a biópsia tem que ser cada vez mais padronizada, os dados que estão ali descritos. Então, por isso que nosso grupo sempre prioriza uma biópsia bem feita em centros que a gente reconhece como bons centros de referência. Então, muitas vezes tem paciente que a gente pede para refazer uma biópsia ainda no pré-operatório ou fazer revisão de lâminas. Também é importante muitas vezes para definir o tipo de tratamento. Hoje em dia a gente tem várias opções. A gente pode acompanhar um paciente, enquanto o outro a gente precisa operar com certeza. Outros a gente tem que submeter à radioterapia. Então, ter esse diagnóstico preciso, o mais preciso possível, é importante para a definição de conduta.
Sem dúvida, então a ideia é sempre ir para o procedimento cirúrgico, né, ou ir para a definição de tratamento com o maior número de informações possíveis e informações de qualidade, né, que a gente possa confiar para diminuir esse risco de alterações no pós-operatório. Acho que a ideia era mais ou menos trazer esses conceitos, né, de possíveis variações da biópsia e fatores que influenciam então nesse resultado, e espero que vocês possam continuar acompanhando nossos vídeos. Tem uma playlist bastante interessante aqui sobre câncer de próstata, sobre cirurgia robótica, e se inscrevam no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço, até mais.